Olá a todos, meu nome é Brena Santos Oliveira, sou engenheira agrônoma e hoje nós vamos continuar nossas atividades de encontro comunitário. O encontro comunitário é uma atividade que reúne um número maior de beneficiários e nesse momento ainda de pandemia a gente está fazendo ele de forma remota. A gente está fazendo na forma de videoaulas para que os beneficiários tenham acesso, um número maior de beneficiários tenham acesso ao nosso conteúdo. Bom, até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, que é um projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, é executado pela ACAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes do acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante e é muito procurado pelos produtores, que é a produção de mudas. A princípio, nós vamos fazer uma caracterização da cultura do cacau na Bahia e também da planta do cacau, porque é muito importante que a gente conheça a cultura que a gente trabalha. Essa cultura é muito conhecida pelos produtores, o processo de frutificação, de floração é muito conhecido, mas é bom que os produtores conheçam como essa planta retira os nutrientes do solo e como essa planta se desenvolve para que a gente tenha o melhor da cultura. O cacau é uma planta que ela é originária da região amazônica e ela desde o século XVII ela vem sendo cultivada como um produto agrícola. Ele vem sendo explorado e é utilizado na implantação de muitas áreas. Essas áreas, a implantação dessas áreas e o avanço na implantação dessas áreas se deu também por muito investimento em melhoramento genético e outras tecnologias que a gente tem na produção cacaueira. Apesar da gente associar o termo tecnologia a algo mais digital, a produção de mudas também, o desenvolvimento de mudas, de variedades resistentes também é um tipo de tecnologia. Como eu disse, no século XVII o cacau foi trazido para cá, para a nossa região, e hoje ele ainda é a principal cultura da nossa região. A gente tem muitos agricultores, pequenos agricultores, agricultores camponeses que cultivam cacau, que usam o cacau como seu sustento, mas é uma cultura que veio para cá há muito tempo atrás. É uma cultura já estabelecida na nossa região. Uma cultura que veio e encontrou condições ideais aqui de clima, de relevo para se desenvolver. A quantidade de chuva também na nossa região é boa, então é propícia para o desenvolvimento dessa cultura. Essa atividade se expandiu, essa atividade de produção agrícola se expandiu na região norte também e também na região nordeste. O cacau é uma atividade agrícola importante e que ainda emprega muita gente, diferente de outras culturas como soja, milho, é uma cultura que emprega pessoas, exige que pessoas estejam ali na lida diária, para a colheita, para a parte de fermentação e de secagem. Então, é uma cultura que ainda emprega muita gente. E a incorporação de novas tecnologias vem também trazendo mais produtividade, elevando a produtividade de muitas áreas. Tem muitas áreas que a gente vê que os produtores adubam, fazem poda, fazem todos os tratos culturais que eles têm um rendimento muito grande por hectare. A gente também tem que pensar no stand de plantas, né, na área. A gente tem que analisar isso, mas com toda essa tecnologia aplicada, que não é algo muito distante da gente, a gente consegue grandes produtividades. Essa lavoura ela tem contribuído para o desenvolvimento da nossa região. Hoje ela contribui para o desenvolvimento de muitas áreas, tem muitas cidades, pequenas cidades próximo a Ilhéus e Itabuna que ainda tem cacau como sua principal fonte. E no passado também o cacau praticamente construiu a nossa região. Os recursos provenientes do cacau foram os recursos que deram origem a muitas coisas, universidades, hospitais. Então o cacau foi uma cultura importante e continua sendo uma cultura importante, porque hoje a gente vê os pequenos produtores que trabalham, né, na agricultura familiar e que ainda continuam com essa cultura. Apesar das áreas menores, eles ainda continuam ganhando dinheiro com essa cultura. O cacaueiro, como a gente precisa exemplificar como é essa planta, para o produtor compreender como ela funciona e a importância das técnicas que a gente leva para campo, a importância dessas técnicas serem aplicadas na cultura para a gente ter os rendimentos que a gente precisa e que a gente quer, a gente almeja. O cacaueiro é uma planta que ele pode atingir até 8 metros de altura. Num sistema de produção, não é isso que a gente quer uma planta mais baixa, uma planta que seja mais fácil de ser manejada. Por isso que a gente leva técnicas como poda, por exemplo, e melhoramento genético. A partir do melhoramento, a gente escolhe plantas mais baixas, plantas que a gente fala com o ramo
ortotrópico dominante, que é o ramo principal dominante, depois ele seguiria ramificando, né? Formando taça, como a gente costuma falar em campo. A gente precisa de uma planta que tenha um ramo ortotrópico dominante, que é no sentido vertical, e depois que essa copa dessa árvore ele ramifique. E é isso que a gente precisa num sistema de produção, e que essa árvore seja baixa. A planta pode chegar até 8 metros. Algumas propriedades a gente visita, a gente vê que tem muita planta mais velha, né, mais antiga, produtiva, mas que é muito alta. Que aí a gente precisa de um manejo, gastar muito mais energia para fazer esse manejo. Uma planta mais alta, exige que a gente tenha uma ferramenta diferenciada, exige que a gente gaste um pouco mais de tempo para colher o cacau. Uma planta mais baixa, quando a gente maneja direitinho, uma planta mais baixa, a gente tem como colher os frutos ali na nossa altura. Uma planta de no máximo 2 metros é uma planta boa para que a gente mantenha esse cultivo que seja viável para o produtor, principalmente para a colheita. E é uma planta que ela depende, como eu disse, ela depende muito dos fatores ambientais. É uma planta que depende de um solo mais arejado, um solo mais com a fertilidade razoável. É uma planta que exige um pouco mais de chuva, ela sobrevive em lugares com até 2 milímetros de chuva, mas ela não sobrevive, não suporta solos encharcados. É uma planta que se desenvolve bem nas nossas condições, né, na nossa condição de umidade, mas é uma planta que precisa de alguns cuidados, que a gente tome alguns cuidados. O sistema radicular a gente costuma falar que é pivotante. O que vem a ser um sistema radicular pivotante? É um sistema radicular que tem uma raiz principal. Essa raiz pode chegar até 2 metros de profundidade. E algumas raízes secundárias, elas acompanham o formato da copa, a direção da copa. Então, quando a gente vê uma árvore com uma copa bem grande, a gente pode saber que as raízes dela também estão ocupando aquela faixa de solo. E essa raiz pivotante, que é a raiz grande, ela pode crescer até 2 metros, ela só absorve água. Isso é importante saber por quê. Quando a gente fala de fertilidade do solo, de adubação, principalmente quando a gente vai falar sobre coleta de amostras de solo, a gente sempre fala em campo que a gente tem que entender o que o produtor pretende para depois a gente recomendar as profundidades de coleta de solo. Por quê? Se o produtor quer só fazer uma adubação de cobertura, ele pode fazer uma amostragem de 0 a 20, que 0 a 20 centímetros é onde essas raízes superficiais estão. Essas raízes que vão absorver o nutriente que a planta vai crescer e vai produzir os frutos. Quando a gente vai falar em plantio de mudas, a gente tem que pensar numa profundidade maior. Uma profundidade maior, por quê? A raiz dessa muda ela precisa crescer e para ela crescer ela precisa ter um ambiente favorável. Muitos solos, nossos solos, né, da nossa região, têm uma acidez, um teor de acidez mais alto, que a gente pode ser que esse solo tenha um elemento que a gente chama de alumínio. Esse elemento vai impedir que essa raiz cresça. Então, quando a gente vai plantar muda, a profundidade de amostragem é maior. A gente tem que ir 20 a 40 ou 40 a 60, dependendo do que a gente vai plantar. Por quê? Para que a raiz cresça e se desenvolva, ela precisa de um ambiente favorável. Se tiver acidez em profundidade, ou seja, depois dos 20 centímetros, a gente precisa entrar com ou gessagem, outros processos que a gente vai abordar, a gente já abordou e vai abordar em outros vídeos. Mas enfim, o que a gente precisa entender é, plantio de muda, a gente precisa tomar decisões relativas ao plantio de muda. Quando a gente vai fazer a adubação de cobertura para produção, é outro problema, é outra problemática. A gente tem que entender isso porque muitas das áreas que a gente trabalha são áreas que têm um stand baixo. Um hectare de cacau ele tem que ter 1.100 mudas. Normalmente as áreas que a gente visita, muitas são bem antigas e que tem um stand pela metade, ou 500 plantas por hectare. É um volume muito baixo de plantas, o que também faz cair a nossa produtividade por hectare. Então, normalmente nessas áreas a gente tem que fazer uma coleta de solo em profundidade maior para a gente poder fazer o replantio dessas mudas e adensar essa área, colocar pelo menos 1.000 plantas por hectare, para a gente ter garantia de produtividade e garantia de que essa cultura vai ser suficiente para a gente, para o produtor, que o produtor sobreviva dessa cultura. Voltando a falar da arquitetura da planta, né, como a planta é dividida, essa raiz pivotante que eu falei, que é a raiz principal, ela é responsável por absorver água. Então, ela é importante porque se a gente tiver um período grande de seca, ela vai estar lá embaixo
absorvendo essa água que está lá embaixo. Então, a importância de ter uma planta de qualidade, plantar uma muda de qualidade, porque no futuro a gente vai depender da qualidade dessa muda para que a gente tenha a produtividade desejada. A planta de cacau, né, voltando a falar sobre a planta, ela é uma planta que a gente chama de cauliflora, ou seja, as flores dela, elas crescem no caule da planta, no tronco da planta. E a gente pode ter até 100 mil flores por planta, mas só 5% dessas flores vão ser fertilizadas e só 0,1% vão virar frutos, né, que é o objeto de interesse da gente. As flores que não são polinizadas do cacaueiro, elas caem. Em 48 horas elas caem. Elas não ficam muito tempo. As que são polinizadas, elas permanecem e ficam até a formação do fruto. Mantém aquela estrutura até a formação do fruto, depois elas vão caindo, aquela estrutura vai caindo. Quando a gente fala de polinização, a gente tem aquela mosca bem conhecida, que é a Forcipomia. É a mosca que faz a polinização do cacaueiro. A gente tem que tomar cuidado. As áreas que a gente tem essa mosca, a gente não pode ter a utilização de defensivo agrícola. A gente tem que conhecer o funcionamento, a fisiologia da planta, saber as épocas de floração, para a gente tomar cuidado para não utilização de defensivos, porque a própria utilização do defensivo, ele vai gerar um problema futuro com os polinizadores. A gente vai diminuir a população de polinizadores e depois a gente não vai ter uma safra adequada, uma safra como que foi esperada pelo produtor. A gente também a gente encontra muito em campo os produtores falando sobre as formigas caçarema. As formigas caçarema também são importantes para o cacaueiro. Por quê? A caçarema é uma formiga, ela se alimenta e ela libera uma substância. Essa substância atrai a Forcipomia. Então, onde tem caçarema, tem Forcipomia. Principalmente na época de floração. A gente tem que se preocupar com isso. As formigas são problema para o produtor na colheita. Então, a maior parte do ano a gente não tem problema com a formiga. A formiga pode ficar lá porque também a formiga ela age no controle biológico. Algumas pragas, monalônio, algumas formigas elas controlam, elas se alimentam de pragas. Então, a gente tem que tomar cuidado no que a gente tem na área, o que a gente quer acabar. Porque formigas também elas ajudam no controle biológico de pragas. E essa caçarema ela é importantíssima porque ela está ligada ao processo de polinização. Então, a gente só tem que se preocupar com a praga no momento, no caso formiga, no momento da colheita. Porque pode causar acidente, alguns tipos de formigas, né? Aquela pichichica, pode causar algum problema com o trabalhador na hora que ele estiver colhendo. Mas fora dessa época, essas formigas são benéficas para o cacaueiro. Depois que a gente caracterizou nosso sistema produtivo cacau, nossa planta, a gente precisa entender a importância da produção de mudas. A produção de mudas é uma forma que a gente tem de aumentar o nosso estande de plantas. Conseguir produzir uma planta e aumentar esse estande. Como eu disse, a boa parte das áreas que a gente atende não tem um estande de plantas adequado, que são 1.100 plantas por hectare. Então, se a gente consegue produzir essas mudas, a gente também consegue aumentar esse estande com as próprias plantas que a gente tem na área. Usar plantas que a gente tem na área é um fator positivo em muitos aspectos. A gente pode escolher ali as melhores plantas, as mais produtivas, as mais resistentes e multiplicar essas plantas na nossa própria área, sem necessidade da gente adquirir de fora, de um viveiro, por exemplo. Então, a produção de mudas é algo muito importante. A gente tem a produção de mudas via seminal, que é o que a gente vai ver hoje, e também tem via vegetativa. Via seminal a gente utiliza a semente para germinar. A gente espera a semente germinar. Depois de um período, essa semente está pronta para ser enxertada. E via vegetativa, a gente utiliza partes da planta. A gente tem a produção de mudas seminal, que a gente utiliza sementes para germinar. E a gente tem a produção vegetativa, que a gente tira a gente escolhe, né, um ramo, faz a limpeza dele, faz a limpeza desse ramo e coloca ela para enraizar, que a gente fala de mudas enraizadas. Aí a gente utiliza produtos que ajudam no enraizamento da planta, que não vamos abordar nesse vídeo, vai ser para outro vídeo. Mas é só para caracterizar. Uma planta a gente faz com semente e a outra planta a gente faz com um galho. Qual a diferença? A planta seminal a gente tem uma variabilidade grande. Cada semente aqui vai ser uma planta diferente. No caso de eu pegar um galho
e reproduzir, eu estou pegando um galho da mesma planta. Eu estou multiplicando essa planta, eu estou fazendo clones. Então, essa planta, ela resiste menos se eu comparar elas duas. Se eu pegar, a gente não faz isso, mas se eu pegar uma muda dessa e botar no campo, essa aqui não vai ter resistência que essa tem. Então, quando a gente faz as mudas, cada tipo de muda tem um objetivo diferente. Normalmente, essa seminal é utilizada como o cavalo. A maioria dos produtores conhece, mas o cavalo é a planta que vai receber o enxerto. O cavalo é a planta que vai fixar no solo e vai coletar os nutrientes. Vai pegar os nutrientes e o cavaleiro, que é o porta-enxerto, o cavaleiro que é o enxerto, vai ser a planta que vai produzir. A parte produtiva está no enxerto e a parte que vai absorver, que vai sustentar e vai garantir a eficiência dessa planta é a muda seminal, que é o cavalo. Então, é basicamente isso, por isso que a gente faz plantas mudas de partes diferentes, de estruturas diferentes. Uma da semente e uma parte vegetativa, de um galho. Nós fazemos as mudas porque fazer com que essa planta germine em um local com controle de luminosidade, controle de nutriente, controle da quantidade de água que ela vai receber, é muito mais fácil. É como a muda é uma estrutura frágil, então a gente tem que dar condições para ela sobreviver. Se eu pegar uma semente e colocar no campo, ela vai germinar, mas ela vai demorar mais, ela vai ter mais dificuldade para germinar. Quando eu coloco ela num saquinho e lá dou nutrientes e dou a quantidade de água que ela precisa, ela vai ter uma condição melhor de germinar. E também ali eu vou ter o controle sobre eventuais pragas, normalmente tem ataque de formigas, eu vou poder controlar esses invasores de forma agroecológica, que a gente sempre recomenda fazer tudo de forma agroecológica. A gente tem receitas, inclusive para controle de formigas aqui no canal. Mas enfim, quando a gente tem essa estrutura, quando a gente produz essa muda, a gente garante que a gente vai ter uma planta que vingue no campo, uma planta produtiva em campo. Quando a gente vai produzir mudas, a gente precisa analisar as nossas necessidades primeiro e depois analisar o material que a gente tem disponível. Se a gente vai fazer no tubete ou se a gente vai usar plásticos para fazer essa muda germinar, qual a estrutura que a gente tem, se nosso viveiro o tamanho do viveiro, a quantidade de mudas que você vai fazer depende do tamanho do viveiro, do tamanho da área. Você não precisa de uma estrutura grande, você precisa de um viveiro, um local protegido que você possa manter suas mudas livre de animais, livre de insetos, que tenha um controle maior sobre essas plantas. Então a gente tem que primeiro compreender o espaço que a gente tem, para depois entender e calcular a quantidade de mudas que a gente vai produzir. Quando a gente pensa na produção de mudas, a gente tem que analisar que a gente está garantindo que essa planta vá sobreviver em campo. Então a gente tem que pensar na qualidade dessa muda, no vigor, tem que ser uma muda livre de doença, livre de praga, um tamanho adequado que não seja retirada, plantada na área nem antes do tempo e também nem depois do tempo. Então a gente tem que pensar em tudo isso quando se interessar, quando pensar em produzir mudas, a gente tem que analisar todos esses pontos antes. A gente tem que evitar estresse. A muda passa por estresse, no caso de quantidade mínima de água, pouca água ou estresse, que a gente vai colocar ela num recipiente. Então, aquele recipiente limita o crescimento dela, pode limitar o crescimento. Então, se você não oferecer o nutriente necessário, a quantidade de água necessária, a quantidade de luminosidade que a planta precisa naquele momento de desenvolvimento, a gente vai ter um estresse. E a quantidade de água é o principal fator que leva ao estresse das plantas. Então a gente tem que pensar nesse ponto, que é crucial. A gente tem que ter fonte de água de qualidade próximo, para que a gente tenha uma rega dessa planta, dessa muda, pelo menos 2 vezes por dia.